Então, vamos lá, episódio 101 do Show Sedentarismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós tomamos uma decisão aqui de seguir por mais alguns episódios respondendo perguntas que você, que assiste, ouve, interage, faz. E hoje não vai ser diferente. A gente vai continuar respondendo algumas perguntas e eu já lanço aqui uma pergunta que ficou na ponta da minha língua, na verdade, no episódio anterior, e por uma questão de tempo a gente não seguiu. Alguém que nos segue aqui perguntou assim: escuta, qual é o melhor exercício? E o que eu não posso fazer? Qual que é o exercício proibido? Porque eu chego na academia do meu prédio, tem um monte de equipamento, tem um monte de elástico, bola, peso e tal, e eu olho para tudo aquilo ali, fico morrendo de vontade, motivado a fazer, e eu não sei o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que é a melhor coisa para fazer, enfim. Bom, é outra pergunta que eu adoro, acho uma delícia responder esse tipo de pergunta. E aqui, claro, é claro que fica, né, como todo profissional razoavelmente seguro, prudente faria, claro que se você tem alguma limitação, se você tem dor, uma consulta com um médico, né, ela é mais do que recomendada. Agora, vamos imaginar que você marcou essa consulta e vamos imaginar também que você não é uma pessoa que está sofrendo de dor no joelho, de nenhum distúrbio metabólico, você está com um quadro de saúde clínico basicamente estável e bacana. Bom, melhor exercício, já vou mandar aqui, olha, ligaram um troço nesse planeta muito tempo atrás chamado gravidade. E, na minha opinião, se você tem um resquício de tempo e se você quer investir esse pouquinho de tempo em um exercício, é agachar, levantar, é sentar, levantar, é brigar contra a gravidade. Tá? Esse é na minha opinião, o exercício que todo mundo tem que fazer. Não importa idade, não importa nível de preparo físico, todo mundo tem que brigar com a gravidade. Todo mundo tem que saber como ser capaz de sair do assento, ficar em pé e voltar para o assento, e talvez fazer isso até em algumas variações, avançando um pé à frente do outro, ou recuando um pé para trás e agachando lateralmente. Agachamento, basicamente, o nome mais popular desse exercício, brigar contra a gravidade. Exercício proibido. Eu me lembro de um professor na faculdade que dizia, olha, não existe movimento impossível. O que existe é gente que ainda não consegue fazer determinado movimento. Então, claro que aqui a recomendação, né, minha como profissional é olhar para aquilo que você sabe que você pode fazer e aquilo que você sabe que você não pode fazer. Então, eu sei, por exemplo, se eu deitar num banco de supino e eu colocar 60 quilos de cada lado, se eu conseguir tirar a barra do gancho, conseguir levantar a barra, ela vai bater no meu peito. Se não tiver alguém ali, vai me dar um trabalhão para eu sair dali. Então, o que é proibido fazer de exercício no primeiro momento é tudo aquilo que você sabe que está além do teu limite, em termos de carga, em termos de complexidade do movimento, em termos de conhecimento daquela máquina que você vai utilizar, tudo aquilo que tiver barreira muito grande ou que você souber que você não consegue fazer, é proibido. Claro que, além disso, fica aqui também a minha recomendação básica para todas as pessoas com quem eu já tive oportunidade de trabalhar, desde o comecinho. Regra número 1 da malhação comigo é proibido sentir dor. Tudo aquilo que der dor não está rolando, tem que parar na hora. De preferência antes de sentir dor. Tem que parar na hora. Tudo aquilo que faz você imaginar que você pode desmaiar, passar mal, tem que parar na hora. Esses são os exercícios, vamos dizer, do meu ponto de vista, proibidos. Isso é a regra número 1, não pode sentir dor, é proibido sentir dor. A regra número 2 diz, é obrigatório ficar cansado, mesmo que seja só um tiquinho. Que tal, Andressa? Como é que é para você? Melhor exercício e exercício proibido? Manda aí. Acho que você está certo, não tem melhor e nem pior. Tem exercício específico para cada indivíduo. Uma coisa pode servir para uma pessoa e para outra pessoa vai ser machucado na certa. Então, o ideal é que as pessoas procurem por auxílio, informação, se tiver dor, o médico para identificar o problema, para poder cuidar desse problema e realizar os exercícios de acordo com essas limitações. Nunca usar isso como desculpa para não fazer. E a gente tem que identificar e persistir para que aquilo seja um ponto de melhora. Você vai atrás para poder melhorar e não sentir mais aquela dor e conviver bem com aquela lesão.
Tem uma amiga que, tudo bem, é um caso extremo, ela tem 3 hérnias de disco e ela é competidora de powerlifting. E, então, ela sabe como cuidar e diz, se ela não treinar por 4 dias seguidos, ela sente dor. Então, aí você vê a importância do exercício para contenção, para manutenção e para fortalecimento e estabilização das articulações. Então, a gente não pode ficar com medo e tem que se informar para poder ficar bem e fazer as coisas certas. Tem um paradoxo interessante aí, que é o seguinte, muitas das lesões ortopédicas, principalmente, elas encontram na possibilidade de fortalecimento, mobilização daquela articulação, daquela musculatura, muitas das lesões, muitas das dores, elas encontram no exercício físico um caminho para zerar aquilo, para diminuir, zerar, curar. Porém, esse é um caso interessante, é um caso paradoxal, porque às vezes precisa ser feito com muito cuidado, muita sensibilidade esse trabalho, porque também o mesmo caminho para curar é potencial agravante da dor, né? Esse é um paradoxo interessante, e isso muitas e muitas pessoas transitam nesse assim, puxa, eu tenho dor nas costas, então tem que fazer exercício de fortalecimento, mas quando faz o exercício dispara, muitas vezes crise de dor aguda, então a gente fica sempre nesse jogo. Bem colocado, Andressa. Só para a gente ser objetivo, se a pessoa for fazer sozinha, talvez o melhor exercício seja bicicleta, esteira, que são movimentos naturais para quebrar o sedentarismo. Se ela tiver alguma orientação ou bastante atenção para realizar sozinho, o agachamento é um baita exercício super completo. Se você tem noção de movimento ou se tem pouco, eu vou dar uma dica importante. Pega uma anilha na sua mão, né, aquele peso que a gente põe na barra, fica em pé com as pernas afastadas e agacha, se olhando no espelho, olho no seu olho no espelho, até encostar no chão e sobe. Ficar reto outra vez. É um jeito de fazer agachamento. Sozinho, sem orientação. Não vai botar muita carga sem orientação, o tiro pode sair pela culatra. Pode ser pior do que o não fazer. Então, cuidado. Vale orientação aí. Até sem carga, né? Sentar e levantar até sem carga. Tem muitas variações que a gente pode fazer com o peso do corpo. Se você baixa a altura do banco, um banco, sei lá, banco de altura normal, se não me engano, 80 centímetros, sei lá, agora não sei, me fugiu o número. Se você tem a possibilidade de baixar aquela altura do banco para uns 20 centímetros mais baixo, você já cria uma tremenda dificuldade, né? Uma tremenda variação interessante, porque vai ficar mais difícil sair sentado daquela posição, mesmo sem carga. Eu estou pensando aqui, quando eu sugeri o melhor exercício, eu não pensei em carga. A gente chama de agachamento, mas é sentar e levantar, talvez. É porque me parece que o dia que você não conseguir mais sentar e levantar do vaso sanitário, amigão, você está frito, né? Ou vai entrar alguém no banheiro com você, ou você vai para uma casa de repouso. Se a pessoa conseguir fazer o agachamento sozinho, ou se ela optar por fortalecer a perna, que vai ajudar no agachamento, né, natural, quando a gente fortalece as pernas pelo pedal, melhora também a função do agachar e levantar. Se fizer a barra, onde eu seguro ali e ponho até próximo da altura do queixo e estendo quantas vezes eu conseguir, já é um baita exercício, grupo muscular muito amplo. Vamos lá para outra pergunta, que essa vai bem ao encontro do tema aqui. Uma que eu gostei muito aqui, que mandaram para a gente, por que é tão importante fazer atividade física? Eu não posso simplesmente não fazer? Diga aí, Andressa, o que você acha da pergunta? A pergunta é bem interessante. É típica de alguém que não tem, com certeza, pegava o atestado médico para não fazer as aulas de educação física quando era criança. Eu achava aquilo tão absurdo, eu queria fazer aula com crise de bronquite, eu amava, sempre amei. Como pode não fazer? Será que essa pessoa sabe o que é atividade física? E ela já viu aquele vídeo interessante que mostra uma pessoa ao longo da vida e as escolhas que ela faz e como que ela se sente, como ela se apresenta na fase idosa. O rosto, a disposição, é muito nítido que você não fazer não vai te trazer benefício
você pode achar que não vai te incomodar em nada, mas a longo prazo vai fazer diferença. A gente se sente bem no dia a dia, já tem, como disse o Ivan, a gente já tem as respostas imediatas ao exercício e à atividade no geral, e a gente tem as respostas a longo prazo. Só a redução de casos de doenças já é uma comprovação de que é importante fazer, não dá para não fazer. O que você pode tentar fazer é começar, como a gente sempre fala aqui, bem devagar, aos poucos, e tentar achar aquilo que te agrade mais e que te encante para você não desistir e manter isso como hábito, porque é pro resto da vida. Assim como a gente que tem lesão tem que fazer exercício pro resto da vida, porque é uma manutenção daquele problema, para ele não se transformar numa coisa maior. Claro, tudo gradual e regradinho. E aí, Ivan? Então, eu tenho um jeito de pensar bem tranquilo. Por que eu tenho que fazer atividade física? Não dá para não fazer? Pode não fazer? Pode. Quem falou que tem? Tem lei nenhuma. Pode ficar sem fazer. Aliás, é justamente porque não existe lei, é justamente porque você pode, a qualquer momento da sua vida, optar por não fazer, que o trabalho de profissionais como eu, Guilherme e Andressa, não é brincadeira. A gente está olhando, a gente aprende um monte de coisa sobre o corpo, sobre os efeitos de determinado movimento, exercício, sobrecarga e tal, mas a real é que a gente lida justamente com esse tipo de barreira. A barreira de dizer, pô, por que eu tenho que fazer? Não tem, fica tranquilo. Não tem. Agora, você quer um depoimento de alguém, né, de um profissional e também de um ser humano que viveu a vida inteira fazendo atividade, tá? 2 anos e meio, quase 3 anos, relativamente sedentário, sofrendo com dor e tal, sou eu. Né? E não preciso ficar aqui me lamentando, não é essa a questão. É que a vida com mais movimento, mais do que aquilo que a vida exige, porque hoje não é brincadeira. A cadeira que eu estou sentado aqui, ela tem massageador, aquecedor, eu tenho trabalhado cada vez mais de casa. A vida hoje, ela não exige da gente quase nada de movimento. Né? E se a gente seguir o que a vida, né, esse caminho de menor resistência, que a gente foi construído para a nossa vida, que a vida vai colocando a gente, certamente a gente vai se mexer não só menos do que as orientações de associações mundiais, nacionais e tal. Não é só uma questão do número. É que a vida vai ficando muito pobre no sentido da saúde, muito pobre no sentido daquilo que você pode fazer. Né? Eu gosto de levar a coisa de ancorar no prazer. Então eu vou te dizer, olha, se performance sexual é alguma coisa que te interessa, um pouquinho mais móvel no quadril, um pouquinho mais fortinho de abdômen, tanto homem quanto mulher, isso muda a performance sexual. Não estamos falando nem de hipertrofia, nem de músculos sarados, rasgados, corpos esculpidos, nada disso. Né? Outra coisa, se brincar com qualquer geração mais nova da sua família, né? Filhos, sobrinhos, netos, é importante para você, experimenta ficar 3, 4 anos sedentário e comparar o que é, né, o que é uma pessoa que nesses 3, 4 anos fez também, ali cumpriu, sei lá, um número qualquer aí, 150 minutos de atividade física por semana. Então, pode não fazer? Fica tranquilo, pode, numa boa. Tranquilo, tem minha bênção, não tem nada, não tem nenhuma obrigação. Agora, é legal ficar sem fazer? Puta, claro que não. Claro que não. Depois dos 40, depois dos 50, vai doer alguma coisa. Você vai ter mais dificuldade aqui, vai ter mais dificuldade ali. E não vai deixar. Isso não quer dizer que se você não fez até os 50, você está condenado. Não, mais uma vez a gente volta a uma pergunta que foi antiga nossa, aqui de uma semana ou 2 atrás. Calma aí. Pergunta Não, é pode. Depois. Pergunta depois. Não, mas pode Pergunta começar. não mistura uma pergunta na outra. A gente respondeu, né? Pode começar aos 75 anos, aos Pode, 76. claro. Pode, não tem problema nenhum. Então, assim, é o tipo da coisa que fez, o benefício é imediato. É imediato, é investimento de tempo, investimento de mudança de pensamento, de criação de hábito, com retorno garantido. Não está sujeito à Bolsa de Valores, não está sujeito à reforma da Previdência, não está sujeito a nada, está sujeito ao que você investe, né, em termos de mudança, talvez, não é nem mudança, de vontade, um pouquinho de força de vontade, combinado com alguma estratégia. Tá lá, agora, pode não fazer? Pode, fica tranquilo. A pergunta é tão presente para a gente, a construção dela, que foi exatamente como a pessoa fez. Por que é tão importante fazer atividade física? Eu
posso não fazer? A resposta, posso não fazer, mas por que tá importante? E a minha pergunta, eu fiquei refletindo esse tempo todo, é porque viver é movimento, viver é atividade física, comer é uma atividade física, brincar, abraçar. E hoje eu vi uma publicidade bonitinha, imobiliária, dizendo: você vive no seu bairro ou você só mora? Você vive na sua casa ou você só mora? Você fica lá lagarteando, porque viver é movimento, não é? A gente tem que é inerente do corpo. O corpo foi feito para se movimentar. Se você não tem uma lesão de cervical e tem uma tetraplegia, mesmo que seja uma paraplegia, tem muita coisa que é tátil sinestésica, ou seja, você sente o tato, a temperatura, o vento, tudo que está no ambiente. E isso nos torna mais até vivos, não é? Óbvio que quem tem uma lesão também está muito vivo, diferencia um pouco a interação com o planeta, mas tem a ampliação de alguns sentidos em regiões diferentes, porque ela perdeu o tato da mão e do pé. Então, por que fazer atividade física? Porque a atividade física é viver. Manda lá, Andressa, que pergunta que você quer soltar para a gente aqui nesse episódio? Eu gostei da pergunta que fizeram assim, não tem um treino mais rápido e fácil de fazer? Eu falo para o professor da musculação que não tenho tempo, ele faz um treino que eu demoro mais de 1 hora para fazer. Aí eu falto muito e vira sedentário, porque não tem paciência. E cadê aquele profissional adaptando a realidade da pessoa? Cadê o professor tendo uma visão ampla de não seguir tanto a parte técnica ao pé da letra e achar que ele tem que fazer aqueles minutos da esteira, mais o alongamento, mais adapta, coloca um alongamento dinâmico, tem tantas estratégias, tantas coisas. Eu vou ser direta e falar para essa pessoa que fez essa pergunta trocar de professor. É uma boa estratégia. Tem que ter empatia, né? Se colocar no lugar do cliente. Se ele Sim, tem pouco tempo, façamos um treino que demore adapta. pouco tempo. Eu vou dizer, eu tenho um treino, tem 2 treinos que são meio coringa para mim, que entre e não fazem nada, eles sempre vão ganhar. Eu já falei um aqui que é com kettlebell, mas hoje de manhã eu treinei em 26 minutos, 11 exercícios. Então Ó, eu faço um exercício numa estação que tem no prédio que eu moro, já emendo o segundo e o terceiro. Não precisa estar super cronologicamente bem desenhado, porque depois eu combino o quebra-cabeça. Tem gente que prefere preencher o pé, começar a montar o quebra-cabeça pelas bordas e depois vai colocando no meio. Eu vou pelas cores, pelas semelhanças, depois eu vou juntando as partes. Cada um tem um estilo. Para treinar é a mesma coisa. Então eu consigo fazer. Hoje eu fiz 11 exercícios em 26 minutos. Diga lá, Ivan. sem desculpas. A prova. A analogia do quebra-cabeça é bem adequada, é brilhante, para dizer a verdade, porque, de fato, cada vez que a gente encontra, talvez, um ser humano que deseja, então, a nossa, né, que quer obter, através da nossa orientação, algum tipo de ajuda, a gente está cara a cara com um puzzle, assim, né, com alguma coisa a ser hackeada, né, alguma coisa a ser decifrada, montada. Claro que aí o estilo de começar pela borda, começar pelo centro, vai depender também da figura que se vai montar, né? Uma figura com cores muito pouco heterogêneas, fica mais difícil de fazer nesse sentido. Agora, claro, alguém que está querendo fazer atividade física e esbarra num profissional, e aí eu não quero nem entrar no mérito da questão do profissional, mas claro que esse profissional ele peca em muitos aspectos, peca na ideia de que tempo, como ele está lá, o tempo para ele tem uma dimensão diferente, não percebe que o tempo do cliente tem uma outra dimensão, né? Ele peca na questão, inclusive, de poder afirmar que o tradicional do século passado, que era aqueça, não sei quantos minutos na esteira, tá, isso nem mais guideline, nem mais fundamentação técnica tem acima do que qualquer outro ajuste que se faça. O que a gente sabe aqui, e está muito claro, é que é possível você obter, desde que você esteja preparado para isso, é possível você obter o mesmo minuto de 1 hora
em 30 minutos, em 25 e tal, ajustando algumas variáveis, principalmente a variável da intensidade, né? Eu entendo, talvez, como é que fica na cabeça de um profissional que trabalha só na sala de musculação, que um treino completo precise passar, então, por 3, 4 exercícios para cada grupo muscular grande, leia-se peito, dorsais, perna, 2, 3 exercícios para cada grupo pequeno, leia-se aí anterior de braço, né, bíceps, tríceps, ombro, e ainda mais um complemento para a parte abdominal, que seria, sei lá, para a musculatura abdominal, que seria mais um pedacinho. Então, nesse sentido, eu entendo o pensamento, mas não entendo por que isso fica, de alguma maneira, superior. Então, de novo, ouvindo aqui a pergunta, é possível ter todos os benefícios num tempo muito menor. A própria redução do tempo de intervalo de uma série para outra, pensando na musculação clássica, em aparelho, a própria redução do tempo de intervalo já é um aumento de intensidade e que pode acontecer assim de imediato. E reduz, e aí de fato, se você ao invés de descansar 1 minuto entre uma série e outra, você descansa 30 segundos, você reduziu metade do tempo de descanso do treino todo. Bem, já que eu já disse o que foi que eu fiz hoje de manhã, ontem eu pedalei, eu fiz 2 aulas de bike, aula de bike indoor, aulas curtas, olha que legal, uma de 15 minutos e uma de 20 minutos para um projeto novo que está vindo aí. Então, 35 minutos, fiquei acabado, porque eram aulas, enfim, específicas. Treinadinho. Conta aí, Andressa e Ivan, para a gente dar um tchau, para a turma dar um show no sedentarismo depois. Ô, Gui, quando você estava dando esse exemplo de você vive ou você mora na sua casa, eu posso dizer que eu vivi no meu apartamento, no meu prédio, esse final de semana. Foi bom. Treinei bem, razoável, uma dorzinha querendo começar no joelho, mas eu insisti mantendo leve, consegui fazer bem e terminei com uma sauna, maravilha. Então, hoje também, sauna e treino. Pô, que bom que vocês treinaram pra caramba, que assim eu fico bem tranquilo de dizer que eu não fiz nada, cara. Dor nas costas terrível desde da quarta para quinta da semana passada, momento agudo de dor. Nessas horas? Tenho dor, tenho limitação de mobilidade, é um horror, é um saco isso, eu fico até de mau humor. Fiz nada, tô no show sedentarismo essa semana, não no show. Temporariamente. Hello. Eu tô no hello sedentarismo, no oi sedentarismo. Chega aí, mano. Lembrar que se a gente tiver com dor, gripado, espera ficar bem, não é? O corpo pediu, meu corpo Sem pediu. Neuras, Exato. sem nenhuma Não, neura. eu tô Todo mundo aqui suave. já teve episódio de falar que não fez nada, nem no dia, nem no anterior. Exatamente. E não tem problema. Tem que tirar essa neura de que tem que ser todo dia. Eu gosto de fazer todo dia. Na maior parte do tempo eu faço. Semana que passou, tiveram 3 dias seguidos que eu não consegui treinar. Eu me locomovi de bicicleta, eu tive atividade física, mas não treinei. E tudo bem também, sem estresse. Isso mesmo. Isso aí. Eu tô super feliz, eu também gosto de fazer todo dia, tô super feliz, já perdi uns 3 quilinhos, deixa eu voltei aqui para fazer fisioterapia e tal, tô bem pra caramba. Mas essa semana o corpo pediu, falou, brother, tá doendo, você não vai brincar. Baixa a bola. E é exatamente o caso que a gente comentou aqui, né? A dor nas costas que eu tenho é o caso típico de que eu sei que eu, estando um pouco mais ativo fisicamente, ela desaparece. Mas até eu chegar lá, o movimento dispara também crises agudas. Então é terrível. E não é um movimento com carga. Não é. É movimento de alongamento, é a famosa flexão com rotação de tronco típica de supermercado, sabe? Um movimentozinho assim já dispara. Então, mas tá, vamos nessa. Então é nóis, show sedentarismo, episódio 101 cumprido. E o episódio 102, a gente vai trazer aqui uma mudança que aconteceu no ano de 2018 do Guia de Atividade Física da Sociedade Americana, do American College. E a gente vai comentar um pouco, talvez demore mais de um episódio, mas a gente vai falar as coisas principais, tá bom? Show! Falou, moçada. Então, para você que ouviu, assistiu, ouve, assiste e tal, obrigado em nome do Show Sedentarismo. Um beijo grande para todos vocês, um abraço forte. Até a próxima. Show Sedentarismo. Show Sedentarismo. Tchau. Tchau, tchau.